Fala pessoal! Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens que se tornou sinônimo de heroísmo verdadeiro, e é facilmente uma das figuras mais clássicas e emblemáticas da ficção. Então vamos falar dos feitos do Superman, no caso sua versão dos Novos 52, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Kal-El nasceu em Krypton, um planeta de civilização semelhante ao dos humanos, porém extremamente avançada. Só que o núcleo do planeta passava por uma instabilidade que culminaria na sua destruição, então o pai de Kal-El, Jor-El, junto com sua esposa Lara, colocaram seu filho numa pequena nave espacial, que o levaria para um planeta habitável e distante da destruição de Krypton. Após seus pais perecerem junto com seu mundo natal, Kal-El aterrissou na Terra, caindo numa fazenda em Smallville, no Kansas, e foi achado pelos fazendeiros John e Martha Kent. O garoto recebeu o nome de Clark Kent e foi bem criado por seus pais adotivos, que lhe ensinaram os valores da esperança, justiça e altruísmo, ao mesmo tempo que Clark descobria sobre os poderes que adquiria conforme os anos passaram, pois seu corpo se fortalecia pela exposição ao sol amarelo da Terra. Alguns anos depois, já um adulto, o kryptoniano se mudou para Metrópolis e começou a trabalhar como jornalista para o Planeta Diário, e decidido a fazer algo de bom com seus dons, assumiu o codinome de Superman, atuando como um super-herói que salva pessoas de assaltos e acidentes de trânsito, até protegendo o mundo de ameaças alienígenas e de outras dimensões. Desde então, temos uma das figuras mais relevantes no mundo dos quadrinhos, e um dos maiores símbolos de tudo que há de melhor num verdadeiro herói. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Começando por uma das suas características mais conhecidas, vamos analisar sua força. O Homem de Aço é forte num nível simplesmente imenso, não é anormal para ele levantar navios, por exemplo, que pesam centenas ou milhares de toneladas, além de conseguir brigar com seres gigantes praticamente de igual para igual. Só que sendo Superman, a gente espera que ele faça bem mais que isso, e estamos certos. Durante uma luta contra outro kryptoniano, em que eles aparentemente saíram da Lua e vieram parar na Terra, o impacto dos golpes deles causaram tremores que foram registrados em Metrópolis, sendo que a briga ocorria no Himalaia, do outro lado do mundo. E em outro confronto com outro kryptoniano, o Clark bateu tão forte no cara que a força do impacto foi sentida desde o centro da Terra, até as bordas mais distantes da nossa atmosfera. Num desentendimento com um Lanterna Verde, no caso Hal Jordan, o Lanterna criou correntes para conter o Superman, só que ele começou a ficar irritado e quebrou as construções do Hal sem muitos problemas. Ao lutar contra um alienígena fisicamente mais poderoso, o herói levou a batalha para a Lua, só que conforme o Kent esmurrava o cara, eles foram atravessando a Lua até saírem do outro lado do nosso satélite natural. Agora, como feitos mais extremos, junto com o Caçador de Marte, o Superman empurrou a nave-mãe do Brainiac para longe da Terra, sendo que essa nave era bem maior que o nosso planeta. Tudo bem que é nítido o esforço dos dois, mas não diminui o fato que eles moveram um objeto maior que o nosso mundo. E por último, durante 5 dias e sem acesso à luz solar, o herói conseguiu suportar uma máquina que simulou o peso do planeta Terra, que foi estimado mais ou menos em 5,9 sextilhões de toneladas nessa mesma ocasião. Na moral, isso é coisa de louco, não é qualquer personagem na Marvel ou na DC que consegue fazer uma coisa assim, o que só mostra como o Homem de Aço é fora dos padrões. Na durabilidade, nada menos que impressionante. A resiliência física que o Clark tem é tão imensa quanto sua força, é bem normal para ele atravessar prédios e construções inteiras durante suas lutas, e isso não machuca de verdade. Ele já foi acertado por um navio usado pela Supergirl quando a cara usava o anel da tropa dos Lanternas Vermelhos, o que faz ela se segurar menos durante suas lutas. Numa briga com outro alienígena, o herói apanhou que nem o Loki apanhou do Hulk no filme dos Vingadores, e foi arremessado com tanta ignorância que atravessou montanhas inteiras, e quando vamos ver seu estado, ele tá assim com algumas lesões, só que não parece nada incapacitante. Fora que é uma coisa muito tranquila pro Superman ficar no vácuo do espaço, direto o personagem voa por planetas e sistemas solares diferentes sem problemas. Numa vez que foi averiguar se um alienígena na Lua era uma ameaça, o Homem de Aço levou uma cotovelada que o arremessou para muito além da órbita do nosso satélite, e pareceu mais atordoado do que lesionado. Agora, como situações mais extremas, o cara já ficou no coração do Sol mais de uma vez, se bem que isso muito provavelmente é mais pela sua absorção natural de energia solar. Porém, o Clark também já tancou ser atingido pelas ondas de choque de um planeta que foi destruído, que é uma explosão simplesmente imensa, e no fim de tudo ele não estava tão lascado assim. E para fechar com chave de ouro, o Kent sobreviveu ao atravessar um buraco negro. Isso aqui é o cúmulo do absurdo.
Pouquíssimos seres conseguem passar por uma singularidade e depois contar a história. Na resistência mental, o personagem tem uma boa força de vontade. O próprio Brainiac não conseguiu incapacitar o Superman com ataques mentais, sendo que a grande maioria da população da Terra foi afetada, e também não foi influenciado por um telepata que conseguiu se conectar com a mente dos cidadãos de Metrópolis. Quanto a se curar de ferimentos, o Clark tem um fator de cura muito bom e que age de acordo com sua exposição ao sol, porque caso ele fique machucado de verdade, basta entrar em contato com luz solar que sua recuperação age quase que na mesma hora. Só para termos uma noção, seu sistema imunológico rejeitou tecidos que tinham sofrido mutações, e ainda criou anticorpos que destruíram nanites que podiam reescrever seu DNA. É uma precisão imensa para combater patógenos. As células do Superman são tão efetivas e monstruosas ao absorver luz do Sol que, de acordo com o Batman, a qualquer momento seu metabolismo consome 140 gigawatts. Isso é energia o bastante para alimentar várias cidades de milhões de habitantes. Além disso, ele talvez envelheça, só que em um ritmo muito mais lento quando comparado ao nosso. Na velocidade, o nível permanece excelente. O personagem é um dos mais ágeis da editora, tanto ao se movimentar quanto no tempo de reação. Só pra gente ter uma noção, durante seus primeiros dias como Superman e ainda não muito experiente com seus poderes, foi estipulado que pro Clark sair da nossa atmosfera, ele teria que correr cerca de 40.000 km/h para pegar impulso e voar além da nossa órbita. E ele fez isso, correndo que nem um borrão e depois chegando no espaço praticamente em segundos, sendo cerca de 30 vezes mais rápido que a velocidade do som. Além disso, o Homem de Aço voou ao redor da Terra várias vezes em curtos períodos de tempo. Ainda voando, o cara foi da borda do universo observável e voltou pro nosso planeta em cerca de 2 meses, ou seja, ele atingiu uma velocidade inúmeras vezes maior que a luz. No tempo de reação, é mera formalidade lembrar que é de boa pro Clark alcançar raios de energia, mas seu feito nesse campo que com certeza precisa de menção foi durante um desentendimento com o próprio Flash. Aqui, o velocista Escarlate inicialmente se manteve na vantagem, ultrapassando as investidas do Superman várias vezes e até irritando ele ao distraí-lo com sua capa. Só que depois de um tempo, o Kent se adaptou ao movimento do herói e conseguiu atingir ele, dando um peteleco no Flash que mandou o cara longe. Indo para uma parte muito conhecida do personagem, vamos analisar seus sentidos. O Homem de Aço tem uma percepção sensorial absurda, principalmente na visão e na audição. Ele consegue enxergar DNA de seres vivos a olho nu, e ver até as interações entre ligações moleculares. Seus olhos também têm sua famosa visão de raios X, que com exceção do chumbo, podem detectar quase tudo em seres vivos, desde objetos e pontos fracos até as moléculas. Uma vez, o Clark conseguiu fritar circuitos de um dispositivo porque aumentou a intensidade da sua visão de raios X, que se tornaram raios gama. Já na audição, ainda muito sensível, sua concentração ajuda muito a filtrar o que ele quer ouvir. O Clark escutou o sangue da Supergirl fluindo para a cabeça dela, ouviu o batimento cardíaco de pessoas que pilotavam naves de guerra, sendo que tinha boa distância entre eles e a estrutura desses veículos parece bem densa, e ainda sentiu o som das batidas de corações ao redor do mundo inteiro. Mesmo que não seja totalmente explicado, o Kent também afirma poder ler a atividade eletromagnética das pessoas, e embora não seja tão útil no seu cotidiano salvando o planeta, o herói também diz sentir com precisão o sabor individual de cada ingrediente no que come. Por hoje vou parar por aqui, porque como sabemos, o personagem é bastante completo e fez várias coisas ao longo dos anos, agora aguardem a parte 2. Muito obrigado por verem até aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!